Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, meu companheiro, na aula passada, nós trabalhamos, aliás, nas aulas passadas, nós trabalhamos o processo de conjunções, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. Como eu mostrei para você, nesse processo de coordenação e subordinação, se você aprende as conjunções, você consegue resolver nas provas as questões de coordenadas e as questões de subordinadas adverbiais, porque as duas são trabalhadas a partir das conjunções. Afinal de contas, nós temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. Isso serve para a questão de oração, serve para a questão de valor semântico. Por exemplo, coesão sequencial na prova vai servir para você também produzir um bom texto. Afinal de contas, se você não sabe conjunção, você às vezes não consegue interpretar bem um texto e também não consegue produzir bem um texto. Se você quer dar aquela ideia de causa, de consequência, de finalidade, de oposição, de soma, de escolha, de justificação, e você não consegue. Por quê? Porque você não aprendeu as conjunções. Eu até ensinei para vocês técnicas para que vocês possam aprender isso sozinhos, que é criar 2 folhas de cartolina e colocar em casa. Você vai colocar as conjunções coordenativas numa folha, que são 5 conjunções, e as subordinativas adverbiais na outra. Aí eu tenho 9 que aparece na gramática e mais 2 pela tradição das provas, que são as locativas e as modais, que indicam respectivamente lugar e modo. E isso eu mostrei para vocês no material direitinho. Espero que vocês tenham feito isso. Ah, professor, eu estou com dificuldade de achar isso na internet. Não tem problema, fala comigo no Facebook, manda um e-mail, eu mando para você e você cria lá e faz e fica bacana. Agora, o que eu vou trabalhar aqui com vocês? Eu vou trabalhar as orações subordinadas. Eu já até tinha mostrado um pouquinho para vocês o que era um termo subordinado. Agora, o que ficou faltando? Ficou faltando eu falar das orações subordinadas substantivas e as adjetivas. Eu vou falar do valor sintático que elas possuem, mas depois eu vou mostrar a principal diferença, porque afinal de contas, eu tenho uma conjunção também na subordinativa substantiva. Eu tenho uma conjunção integrante. E eu tenho um pronome relativo nas adjetivas. E eu tenho vários pronomes relativos. Agora, quem realmente vai acabar confundindo o candidato é o que. Porque é uma palavra, né, que serve para ser uma conjunção integrante e é uma palavra que serve para ser um pronome relativo. Então, se o aluno não entender a diferença que existe entre pronome relativo e conjunção integrante, ele não consegue resolver uma questão como essa. Sem contar que vira e mexe não só em cima das orações, mas em cima da própria função morfológica do que, ou seja, em cima da própria classe gramatical, as questões nos concursos são trabalhadas também. Então, se você não souber diferenciar um do outro, você vai ir, ralo adentro. Então, vem aqui comigo, vamos começar a entender isso daqui. Meu companheiro, olha aqui, ó, orações subordinadas. No período composto, as orações se relacionam de tal modo que umas podem exercer funções sintáticas em relação a outras. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra se denomina oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que exerçam, classificam-se em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então vamos lá. É mais ou menos o que eu já tinha falado contigo. Então, eu tenho o termo coordenado e o termo subordinado. Se um termo é coordenado, é porque ele está, mais ou menos aqui, um do lado do outro, no mesmo plano, no mesmo nível. São termos equiparados. Isso significa que este termo possui um sentido sem esse termo, assim como esse possui um sentido sem esse. Na verdade, o que eu tenho, e eu já mostrei aí para vocês, é que esse termo não exerce função sintática em relação a esse. E esse também não exerce função sintática em relação a esse. Porque se a gente for parar para pensar nos sentidos, aí complica. Porque você vai falar, ué, professor, mas eu já vi frase que é coordenada e eu separei e não percebi sentido. Mas para isso eu já mostrei para você na aula passada que o termo coordenado, ele possui uma forma fixa. Então, se eu tentar trocar a segunda oração com a primeira, não vai fazer sentido. Então, por isso, é um termo coordenado. E no termo subordinado, o que eu mostrei a vocês? Que é uma forma
móvel. Então, se eu tentar trocar, se eu fizer essa permuta, a frase ainda assim continua fazendo sentido. Então, a questão de hierarquia que a gente trabalha aqui da oração subordinada é que eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo. Beleza, a princípio a gente aprendeu na escola que essa depende dessa para fazer sentido. Beleza, bacana. Mas na verdade é porque essa exerce uma função sintática em relação a essa daqui. Então essa daqui manda e essa daqui obedece, tranquilo? Então a principal manda e a subordinada obedece. Então vamos lá. Vamos entender aqui agora como é que vai funcionar a substantiva. A substantiva, ela vai exercer a função do substantivo. Então, na verdade, eu tenho a função morfológica e a função sintática. Morfologicamente, olha o que acontece. Ela exerce a função de um substantivo. E sintaticamente pode exercer a função de sujeito, a função de objeto direto, a função de objeto indireto, a função de predicativo, a função de complemento nominal e de aposto. Aí você deve estar aí desesperado. Meu Deus do céu, Sidney, é tanta coisa para gravar? Não é não. Quando a gente estava trabalhando aqui o período simples, o processo de sujeito, de objeto, de predicado, essas coisas assim, você não já aprendeu o que é um sujeito? O que é um objeto direto? O que é um objeto indireto? O que é um predicativo? O que é um complemento nominal? O que é um aposto? Então, meu companheiro, vai continuar sendo tudo isso que você já aprendeu. A única diferença é que agora a gente vai ter uma oração, vai ter um verbo naquela estrutura. Então eu terei um sujeito oracional, um objeto direto oracional, um objeto indireto oracional, um predicativo oracional, um complemento nominal oracional e um aposto oracional. Ou seja, serão aqueles termos que você já conhece, só que agora a gente vai ter uma oração. Ah, professor, isso é muito difícil. Eu vou ensinar técnicas aqui para você aprender isso com mais facilidade. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, se você quer fazer o nosso curso completaço para Metrobus 2016, então convido você a conhecer nosso trabalho, conhecer o nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos um curso super competitivo e atualizado para você. Um curso que não é somente videoaulas, tem um projeto pedagógico super diferenciado do Personal Coach. Você vai estudar em regime de metas, tá certo, meus amigos? Esse curso nosso, super competitivo, custa apenas R$150 e você pode dividir ainda 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito, tá certo, meus amigos? Então espero você aí no Lá com Curso. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? Então vai lá, acesse nosso site laconcurso.com.br e você clica lá em materiais e você tem condições, documentos, aliás, perdão, e clica lá em documentos e você pode baixar gratuitamente esse material de apoio. Forte abraço e espero você aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique lá.